boa tarde. Eu sou a professora Roberta. Tudo bem, alunos da primeira série do ensino médio? Sejam bem-vindos. Hoje é a nossa aula de matemática. Hoje a gente está aqui no estúdio, muito bem. Então, nosso assunto de hoje é funções do primeiro grau. Então, não sei se vocês lembram, mas na última aula, a gente estava falando sobre funções. Então, agora a gente vai aprofundar e vai falar das funções de primeiro grau. Tudo bem? Bom, hoje eu conto aqui com a presença da professora Inês para me ajudar no chat. Bem-vinda, professora Inês. Oi, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos. Estarei aqui com a professora Roberta, verificando a interação de vocês no chat. Não se esqueçam de pegar o Caderno do Aluno, volume 2, lápis, borracha, caneta, caderno para anotações e vamos lá. Boa aula a todos. Bom, vamos lá. Então, hoje, a professora pediu o caderno do aluno, mas hoje a gente ainda não vai usar o caderno, tá? É na próxima aula. Hoje, a gente vai retomar a parte de construção de gráficos. Porque eu percebi que vocês falaram lá no chat, tanto vocês como os professores de vocês, que estavam com dificuldade para montar gráfico, que ainda não tinham entendido esse assunto direito. Então, eu decidi fazer um pouquinho de retomada junto com a função do primeiro grau. Então, vamos para o primeiro slide, por favor. Vamos lá? Bom, então a gente tem a função de primeiro grau. Se vocês observarem nesse slide, eu chamei função do primeiro grau, depois está escrito função polinomial do primeiro grau e depois está escrito função afim. Esses são os três nomes que você pode usar para chamar essa função que está aí, ó, f de x igual a x mais b. Tudo bem? Ela também é meio estranha. Quando você vê esse f, você fala, eu nunca vi isso. Toda vez que a gente falar em função, a gente usa essa nomenclatura. F, abre parênteses, x, fecha parênteses, igual, e coloca a função do lado. Então, se você olhar na linha de baixo, a gente tem y igual a x mais b. Esse é o mais comum da gente enxergar. Mas as duas são a mesma coisa, tá bom? As duas representam o quê? Função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, ou a famosa função afim. Bom, se vocês perceberem, eu coloquei aí, a e b são constantes. O que significa isso? Esse a e esse b são números. Então, a gente vai ter coisas do tipo y igual a 2x mais 3, y igual a menos 3x mais 5, y igual a 1/5 de x menos 8. Ou seja, no lugar do a e no lugar do b, a gente vai ter números, sim, constantes. Outra coisa, se vocês estão vendo aí, a diferente de zero. O que significa isso? Que o número que está na frente do x nunca vai poder ser zero. Porque se ele for zero, vai ser um outro tipo de função que a gente vai falar no final da aula de hoje. Tá bom? Outra coisa, toda vez que a gente estiver falando de função de primeiro grau, esse x está elevado a 1. Não sei se vocês perceberam que não tem nada em cima do x, nenhum expoente. Então, é elevado a 1. E a representação gráfica disso, de y igual a x mais b, é uma reta. Então, você vai ter sempre no plano cartesiano uma reta. Agora, voltando para a função, f de x igual a x mais b, a gente tem o a e tem o b. Qual é o significado do a e qual é o significado do b? Bom, o a, volta o slide para mim, por favor. O a, ele chama taxa de variação e ele serve para calcular a inclinação da reta. Sim? A gente vai trabalhar isso na próxima aula. A próxima aula inteira é sobre taxa de variação e inclinação da reta. Nessa aula, a gente vai trabalhar mais a construção, como eu falei, tá bom? E o B, para que serve o B, professora? O B, ele serve para, na hora que a gente vai fazer o gráfico, saber aonde cruza o eixo Y. Bom, eu estou falando muito, é muita teoria. Será que dá para entender isso melhor? Sim. Então, vamos para o exemplo. Então, próximo slide, por favor. Sim? Vamos lá. Põe um slide só para mim, para eu poder pegar a função. Ótimo. Então, eu quero resolver aí. Ó, tem exemplos, o item A, o B, depois vai ter o C e o D, tá bom? A minha função é f de x, vou copiar ela aqui, tá? F de x igual menos 2x mais 3. Então, não reparem se ficar meio feiozinho aqui na lousa quando eu fizer, porque eu estou acostumando com essa lousa nova, tá bom, gente? Então, vamos lá. Essa é a minha função. O que eu quero primeiro que vocês percebam? O item A, ele pede o valor... Opa, deixa eu só apagar aqui. Ele pede o valor do coeficiente A. Então, primeira coisa, o que é o coeficiente A? O coeficiente A é aquele número que multiplica a variável x. Então, você está enxergando o x aqui, ó? Tem um número na frente dele. Este número é o coeficiente A. Então, no meu caso, quem que é o A? É o menos... Olá, é o menos 2. Tudo bem? Então, toda vez que ele pedir o coeficiente A, eu estou falando da constante que está multiplicando o x. Tudo bem?
Bom, agora o coeficiente B, vamos para o B. O item B da minha perguntinha. Quem é o coeficiente B? O B é o termo independente, é o número solitário. Está vendo o mais 3, que ele não tem nenhuma letra com ele? Esse é o meu termo independente, esse é o meu B. Então, o meu B, ele vale 3. Então, eu já achei o A e já achei o B. Tudo bem? Lembrando que o A vai indicar a taxa de variação, que a gente vai estudar bem na próxima aula, e o B está indicando o quê? Onde a minha figura, o meu gráfico, minha reta, vai cruzar o eixo Y, tá bom? Vamos para o item C. Slide do item C, por favor. No item C, ele quer que eu construa o gráfico. Então, a gente tem lá a construção. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Claro, como eu vou fazer aqui na lousa, não vai ficar tão bonito quanto está aí, tá bom? Não tem problema. Então, se vocês perceberem, aí a gente tem uma tabela e depois a gente tem o gráfico. Então, eu vou começar pela tabela. Se você olhar a minha tabela, eu fui do 0 até o 5 no X. Não é preciso fazer tantos pontos, a gente pode fazer menos. Então, eu vou fazer 0, 1, 2 e 3, tá bom? Para não ficar muita coisa. Então, vamos aqui para a lousa. Vamos lá. Eu vou fazer uma tabelinha. Vou fazer ondinha para ficar mais bonitinho, tá, gente? Porque reto não vai sair bonito, não. Então, aqui eu tenho a coluninha do X. Eu vou ter aqui no meio a conta. Pode ver que agora eu vou usar a letra Y, tá bom? Para ficar mais fácil de indicar. 2x mais 3. Menos 2x mais 3. Então, a minha primeira linhazinha aqui vai ser o 0. Depois eu vou ter a linha do 1. Depois a do 2. E, por último, a linha do 3. Tudo bem? Então, a gente tem aqui a linhazinha do 3. Bom, que conta que eu tenho que fazer? Já que eu quero construir y igual a menos 2x mais 3, no lugar do x, eu vou colocar o número 0, depois, no lugar do x, eu vou colocar o número 1, depois eu vou colocar o número 2 e depois eu vou colocar o número 3. Então, vamos lá. Ó. É menos 2 vezes x mais 3. Então, fica menos 2 vezes 0 mais 3. Bom, menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Eu acabei de formar o meu primeiro par ordenado. Então, eu vou por aqui, ficou torto. Não faz mal, faz parte. X, tá horrível, um dia eu vou melhorar nisso. X e Y, tá bom? Então, como que vai funcionar o meu par ordenado? O primeiro vai ser o x, que é 0, e o segundo vai ser o 3. Então, vai ficar, abre parênteses, 0, vírgula, 3. Fecha parênteses. Ficou reto de novo. Não tem problema, uma hora eu acostumo. Bom, agora a gente vai fazer o segundo par ordenado. A gente vai trocar o x por 1. Então, a gente vai ter menos 2 vezes 1 mais 3. Igual. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3. Devo 2, tenho 3, pego meus 3 e entrego. Ai, sobra 1. Então, aqui a gente encontra 1. Então, eu fiquei com o par ordenado 1, 1. Onde o meu x vale 1. Elaiá, peraí, deixa eu apagar. Muito bem. O meu x vale 1, vírgula. E o meu y também vale 1. Muito bem, agora ficou bonitinho. Agora eu vou fazer a conta para o número 2, a mesma coisa. Menos 2 vezes 2 mais 3. Bom, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Então, formei meu terceiro par ordenado, onde o x vale 2. Não ficou, peraí. 2, vírgula, e o meu y vale menos 1. Fecho parênteses. Também ficou reto, não tem problema. Agora, eu vou substituir o x por 3. Então, vai ficar menos 2 vezes 3. Esse 3 nunca funciona, meu Deus. Devagar. 3 mais 3. Gente, é a primeira vez que eu uso uma lousa dessa, tá? Então, dá um desconto aí para mim. Menos 2 vezes mais 3 vai dar menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Então, a gente encontrou o par ordenado, 3 no x, vírgula, e o y deu menos 3. Elaiá. Uma hora eu melhoro o meu 3, gente. Acho que agora foi. Muito bom. O que eu tenho que entender daqui? Agora, eu tenho que pegar estes valores, o valor do x e o valor do y, ou seja, esses pares, e montar um gráfico, tá bom? Lembrando que isso vai dar uma reta. Então, eu vou fazer o eixo x e o eixo y. O que eu tenho que colocar no eixo x? Se você observar, eu escolhi
0 e números positivos. Então, eu preciso da parte positiva do eixo X. E no eixo Y, eu encontrei 2 caras, 2 números positivos e 2 números negativos. Então, na hora de fazer o eixo, eu tenho que ter o eixo um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo do 0 para poder fazer os valores. Então, com calma, vamos fazer o gráfico. Vamos ver como vai sair meu gráfico nessa lousa, né, gente? Então, aqui, com calma. A gente tem o eixo X. Tudo bem? Agora, a gente vem aqui e faz o eixo Y. Eixo Y. Tudo bem até aqui? Bom, no X eu tenho que marcar 0, 1, 2 e 3. O 0 é bem aqui no encontro dos eixos, que a gente chama de origem. Aí eu tenho que escolher uma unidade para fazer a marcação. Tenta fazer com a mesma medida. Pode ser que o meu também eu não consiga, porque eu estou fazendo nessa lousa, é estranho. Você pode pegar a régua e marcar, tá bom? Para ficar bem bonitinho. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. 1, 2 e 3. Eu preciso no X até o 3, então eu marco aqui, ó. Vou marcar pequenininho. 1, e lá, o 2 nunca sai. Vai sair uma hora. Quem está aqui no estúdio está rindo da minha cara, tá? Não repara, não. Esses meus 3 horrorosos aqui, gente. Com calma, a gente chega lá. 3, tá bom. Agora, e no eixo Y, professora? Eu preciso dos negativos e positivos até o 3, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, mais ou menos a mesma medida. 1, 2 e 3, e a mesma coisa para baixo. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, aqui é 1, 2, 3. Menos 1, saiu horrível, menos 2 e menos 3. Devagar. Muito bom. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o quê? Traçar os pontos para fazer a reta. Vou mudar de cor, só para a gente poder fazer uma coisa mais bonitinha, tá bom, gente? Vamos ver se eu conseguir. Fazer um pontinho aqui para ver se saiu vermelho. Saiu. Então, vamos lá. Eu vou ligar o 0 com o 3. O que é o 0 com o 3? É em cima do eixo. Ai, lembra que eu falei que o B indicava onde cruzava o eixo? Olha o meu B, é 3. Olha, significa que o meu ponto está exatamente aqui, ó, em cima do eixo Y no 3. Tudo bem? Tá. Agora eu vou marcar o 1 com o 1. 1 com 1. O 1 até o 1. Aqui tem que fazer paralelinho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas ó, é bem aqui no meio. Tudo bem? O 2 está ligado com o menos 1. Então, vai descer aqui assim, ó. Então, vamos seguir assim. Aqui, na direção do 2 com o menos 1. E o 3 ligado com o menos 3. Não sei se isso aqui vai ficar uma reta, mas a gente tenta. Aqui. Agora, a gente tem que traçar uma reta. É claro que a minha, aqui nessa lousa, vai ficar um caos. Mas você, com uma régua em casa, né? Traça a reta bonitinho. Então, ela vai vir e vai passar. Olha, até que ficou bonitinha. Dá uma arrumadinha nos pontinhos, para poder parecer que está lá bonito. Muito bem. Essa aqui é a minha reta, tudo bem? Aqui eu vou escrever o nome dela. Y igual a menos 2x mais 3. Eu queria que vocês apresentassem para eles o slide com a resposta, que é com o exemplo 1, item C, por favor, que tem o meu gráfico. Só para eu mostrar, e está muito mais visual. Então, se você olhar, é a mesma coisa que eu fiz lá, tá bom? Achei os pontos, marquei e liguei. Claro, muito mais bonitinho, mas é nesse estilo. O que mais tem anotado ali que não tem nesse meu aqui? Tem uma setinha com o número 1 e uma setinha com o número menos 2. Dá para ver isso? O que significa isso? Que a cada passo que eu dou no X de uma unidade, eu desço no Y 2. Então, um passo e eu menos 2, eu desço 2, tá bom? Então, normalmente a gente anota isso só para poder observar algumas coisas aí nesse gráfico. Tudo bem até aqui? Bom, eu fiz com calma. Vocês viram que deu trabalho nessa lousa nova, que eu não estou acostumada. Vocês também não estão acostumados, então vai dar o mesmo trabalho. Então, o que eu vou propor para vocês agora? Uma atividade. Então, atividade 1 na tela, por favor. Vamos lá. Bom, faltou o D. Esqueci o D, claro. Oh, Deus, o D. O que ele perguntava no item D? Era a pergunta mais importante daí. Ele perguntava se o meu gráfico ele cruzava o eixo Y na origem do plano cartesiano. E, em caso negativo, em que valor? Então, se você olhar aqui, o que é a origem? É este ponto aqui, ó, o 0, 0. Ele está cruzando aqui, meu gráfico? Não. Ele está cruzando aonde? No 3. Então, a resposta é não. E eu sei que é no Y. No Y igual a 3. Por quê? Y igual a 3. Por causa do valor do B. Olha lá. Agora sim a gente pode ir para a atividade. Então, não esqueçam, item A é o valor do A, item B é o valor do B, item C vai ser a construção do gráfico, e o item D cruza a origem? Não. Se não cruza, aonde cruza? Tá bom? Agora sim, por favor, atividade 1.
Isso. Professora Inês, quanto tempo a gente tem para essa atividade 1? Professora Roberta, nós vamos ter 4 minutos para essa atividade. Ótimo. Então, a gente tem a função, calcule o A, calcule o B, faça a tabelinha, use 0, 1, 2 e 3. No chat, responda consegui ou não consegui no item C, tá bom? E o item D é para ver se cruza a origem, se não cruza, aonde cruza. Então, a partir de agora, vocês têm 4 minutos, é isso que você falou? 4 minutos a partir de agora. Boa sorte! Voltamos. E aí, pessoal, vocês conseguiram responder a atividade? Acharam fácil? Acharam difícil? Como foi? Professora Inês, como foi o chat? Professora Roberta, os nossos alunos da primeira série estão bombando. Olha, nós tivemos muita participação. Por exemplo, a Tawane, o Guilherme, a Gabriela, a Letícia, a Jamília, a Caroline responderam
que o A vale 2, o B vale menos 1, que elas conseguiram fazer o gráfico e que essa reta não passa na origem do plano cartesiano. Nós tivemos também alguns alunos que disseram que não conseguiram fazer o gráfico. Foi o caso da Jéssica, do Jefferson, do Victor e do Gabriel. E eu também gostaria de agradecer a participação do professor Romualdo, que está aqui conosco também na aula. E aí, professora Roberta, quais são as respostas? Vamos lá, então, para a resposta? Ó, já adiantei minha lousa aqui para poder ir mais rápido, tá bom? Então, a gente tem a função 2x menos 1, certo, professora Inês? Não está errada a função, não, né? Então, vamos lá. O que eu queria no item A? Eu quero o valor do coeficiente A. Lembra, o valor do coeficiente A é aquele número que multiplica o x. Quem que está multiplicando o x? Não é o número 2? Então, o A vale 2. Muito bem, quem colocou 2, sim? E o coeficiente B, professora, item B, é o termo independente, é aquele termo solitário. Quem que é? É o menos 1. Então, a gente vem aqui e coloca menos 1. E no item C, o que eu queria no item C? A construção do gráfico. Para construir o gráfico, eu fiz uma tabela. Então, de novo, eu poderia ter escolhido qualquer valor. Tem professor que gosta de usar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu coloquei os positivos, mas não tem problema. Você tem que ter pelo menos uns 3 pontinhos aí para você conseguir enxergar bem a sua reta, tá bom? Então, eu escolhi o 0, 1, 2 e 3. Vamos fazer as continhas? Vamos lá? Então, aqui eu tenho 2 vezes 0 menos 1. Bom, 2 vezes 0, 0. 0 com menos 1, menos 1. Então, formei o par 0 e menos 1. Muito bom. Agora, o segundo número é o número 1. Então, é 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, formei o par 1 e 1. Estou acertando, professora Inês? Estou, né? Tudo certinho. Agora, vamos substituir o 2. 2 vezes 2 menos 1. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, eu formei o par 2, 3. 2 no x, 3 no y. Eu e esse 3 que nunca sai. Vamos lá, 3. Muito bom. Agora, o número 3. Vamos ver se esse 3 sai. 2 vezes 3 menos 1. Olha, professora, 2 vezes 3 é 6. 6 menos 1, 5. Então, eu formei o par 3 e 5. Sim? Observando o que a gente tem aqui. A gente tem valores de x positivo e valores de y, a gente tem um negativo só, o resto é tudo positivo. Então, se você observar, quando eu fui construir o gráfico, eu coloquei um cara aqui, ó, um número só para baixo e todos os outros para cima do eixo y. Porque só tenho números positivos e um só negativo. Tudo bem? Olha, eu esqueci de pôr os numerozinhos no eixo x. Vamos lá, vamos mudar de cor para não confundir? Fazendo preto. Esqueci aqui, ó, número 1, número 2, olha lá, 2 e 3. Uma hora esse 2 e esse 3 vão sair. Garanto. 2 e 3. Faz de conta que isso aqui é um 3, tá bom, gente? Muito bom. Então, vamos voltar para a cor vermelha para fazer o gráfico. Isso, vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai marcar o 0 com o menos 1, ou seja, em cima do eixo no menos 1. Lembra que eu falei que o B indica onde cruza o eixo? Então, no menos 1. Aí, eu vou marcar o 1 com o 1, também aqui no encontro. Depois, o 2 com o 3. Tá, aqui, ó. Depois, o número 3 com o 5. Você pode fazer tracejado na sua casa. Eu não consigo fazer nessa lousa, mas ficaria mais bonitinho quando a gente faz tracejadinho aqui, ó. Tudo bem? E agora a gente vai traçar uma reta. Vamos ver se ela vai sair. Ficou. Então, a minha função y é igual a 2x menos 1. Sim? Tudo bem? Bom, o que eu posso observar? Que a cada um passo que eu dou no x, eu subo 2 no y. Então, eu já vou fazer o d, tá? Queria que colocasse o slide da resposta só para mostrar o gráfico bonitinho. Então, observe aí, ó, o valor do A é 2, o valor do B é menos 1. No gráfico, eu marquei do ponto do 0 até o 5, né? E a gente tem lá a setinha 1 e 2. Ou seja, a cada um passo no x, eu dou 2 passos no y. Aquele aluno que é observador já percebeu que esse passo do y é exatamente o valor do A. Legal. Agora, vamos para o D. O que é o D? Perguntava se cruzava na origem ou não. Então, volta para mim aqui, por favor. Olha, não cruza na origem. Tá vendo que não cruza na origem? Então, a resposta é não. E aonde ele cruza? No valor do B, no menos 1. No y igual a menos 1.
Bom, essa foi a nossa função afim. Vamos agora para a função linear. Vai lá, por favor. Sim, linear. Então, lá na tela. Tá, o que é a função linear? Está vendo que eu escrevi função de primeiro grau? Pois é, só que agora a função de primeiro grau ela pode acontecer um caso particular, quando B vale 0. Se o B vale 0, olha aí na penúltima linha do primeiro parágrafo, na última linha do primeiro parágrafo. F de x igual a AX. Está vendo que o B sumiu? Então, quando você não tem o B, que o B vale 0, o que acontece? A gente tem uma função que a gente chama de função linear ou uma proporcionalidade direta. Tudo bem? Então, se você observar, é parecido com o anterior, só que sumiu o B. O que significa sumir o B? Significa que o B vale 0. Então, na hora que a gente vai responder o item A, o item B, é a mesma coisa. Vai fazer o gráfico do mesmo jeito. A diferença é que o nosso gráfico também é uma reta, mas ela vai passar na origem. Porque se o B vale 0, ele vai cruzar o eixo no 0. E, além disso, o A, lembra que o A é a taxa de variação? Ele vai ser chamado aqui de constante de proporcionalidade. Então, não se esqueça, quando o B vale 0, o nome da função é função linear. Bom, vamos para uma atividade para ver se vocês entenderam? Vamos lá. Como você já vai fazer uma atividade, professora? Olha, a atividade é igualzinha à anterior, tá bom? É só fazer o que vocês já viram. O valor do A, o valor do B, a tabelinha, então escreve no chat para mim, consegui ou não consegui, e o gráfico e responder se cruza a origem ou não. Professora Inês, quanto tempo a gente tem para esse chat? Professora Roberta, para este chat, 3 minutos. Então, a partir de agora, vocês têm 3 minutos. Boa sorte. Voltamos. E aí, pessoal, vocês conseguiram fazer esse? O que acharam? Professor Inês, como foi no chat? Professora Roberta, os nossos alunos continuam participando.
Antes de falar das respostas, eu quero agradecer a presença também do professor João e do professor Pedro. Bom, nós tivemos muitas respostas, entre eles a Carla, a Anne, o Eduardo, o Marco Antônio, o André e a Rosimeire falaram que o A vale -5 e que o B vale 0. Mas o Juan e o Natan disseram que não conseguiram fazer o gráfico. Professora Roberta, e agora? Vamos ajudar esses alunos? Vamos sim, então vamos lá. Ó. Minha função é f de x igual a -5x. Então, não se esqueçam que essa é a função linear, que não tem o b. Então, qual é o valor do a? Lembra, o valor do a é sempre o que multiplica o x, -5. E o valor do b, professora? Não tem, então o b vale 0. Pois bem, agora eu vou multiplicar cada ponto pelo -5. Então, eu vou ter -5 vezes 0, que dá 0. -5 vezes 1, que dá -5. -5 vezes 2, que dá -10. -5 vezes 3, que dá -15. Oh, meu Deus, está horrorosa essa letra, está parecendo letrinha de criança. Então, a gente formou o par 0, 0. Lembra da origem? 1 e -5, 2 e -10 e 3 e -15. Sim? Formamos esses pares. Então, agora vamos representar isso lá no plano cartesiano. Então, o 0 com o 0. Sim? O 0 com o 0. Então, aqui é o 0, certo? A origem. O número 1 está ligado com o -5. Então, mais ou menos aqui, ó, descendo. O 2 está ligado com o -10, mais ou menos aqui. E o 3 está ligado com o -15. Mais ou menos aqui. E a gente tem uma reta. Ah, só lembrando, essa reta também pode cruzar e continuar para lá, tá, gente? Se eu não fiz isso nos outros, cuidado com esse detalhe que ela pode passar pela origem e continuar, tá bom? Então, meu y é igual a -5x. Pergunta final, cruza a origem do plano cartesiano? Sim, cruza a origem. Toda vez que é função linear, cruza a origem. Põe a resposta, por favor, só para a gente mostrar para eles, do slide. Muito bem, -5, 0, cruza a origem. E lembra, a cada um passo eu desci 5. Tudo bem? Bom, vamos para a última parte da aula. Vamos lá. Função constante. Próximo slide, por favor. Bom, o que é a função constante? Dessa vez, em vez de zerar o b, eu vou zerar o a. Se você lembrar do meu primeiro slide, quando eu falei de função de primeiro grau, eu falei que o a nunca podia ser 0. Quando o a vale 0, não é mais uma função de primeiro grau. É uma função que a gente chama de função constante. F de x é igual a b, ou seja, um número fixo. Como que é esse gráfico, professora? É uma reta também. Só que essa reta ela é paralela ao eixo x. Ou ela vai ser para cima do eixo x, ou ela vai ser para baixo do eixo x. Vai depender do valor do b. Se o b for um número positivo, 2, 3, 10, 15, ele vai estar acima do eixo x, bem lá nesse número. Agora, se for um número negativo, vai estar abaixo. Tudo bem? Bom, esse eu vou passar uma atividade direto para vocês. Atividade 3, por favor. Bom, o que eu quero que vocês façam? A mesma coisa. Ache o A, ache o B. Construir o gráfico não precisa da tabela. É só colocar lá o desenho na retinha lá paralela ao eixo. Pensa, tá bom? E no item D me falar se cruza a origem ou não. Se não cruza, aonde cruza. Professora Inês, quanto tempo para esse chat? Professora Roberta, 3 minutos. Então, a partir de agora, vocês têm 3 minutos. Boa sorte.
Voltamos. E aí, pessoal, vocês conseguiram fazer a atividade 3? O que vocês acharam? Bom, professor Inês, como foi no chat? Eles responderam? Como foi? Professora Roberta, os nossos alunos estão muito antenados. Olha, Vinícius, Bruno, Gabriela, Maria Luísa, Guilherme, Cauã, Alexandre, Antônio, eles falaram que o A vale 0 e que o B vale 18. Nós tivemos 3 alunos aqui que falaram que não conseguiram fazer o gráfico. É o caso do Vitor Eduardo, o Davi e a Andressa. Também quero agradecer a presença dos professores Débora e Maurício. E aí, professora Roberta, qual é a resposta dessa atividade? Vamos lá, vamos para a lousa. Então, a minha função é uma função constante. Por quê? Porque não tem o x. Bom, então, se eu quero o coeficiente a e o a é o do x, se não tem o x, o coeficiente a vai valer 0. Então, a gente põe aqui 0. E o b não é aquele termo independente, o termo solitário, que não tem x nenhum com ele? Então, é o 18. Então, meu b vale 18. Aqui nesse gráfico, a gente não precisa fazer tabela. Por quê? Porque se o x vale 0, você não tem onde substituir o x por 0. Se o x vale 1, não tem onde substituir. Você só tem que vale 18. Então, você vem no seu gráfico, no 18 positivo, então vai ser acima, e faz uma reta paralela ao eixo x exatamente no 18. Se o 18 fosse negativo, você faria isso embaixo. Mas como ele é positivo, ele está acima do eixo x. Tudo bem? Bom, e o item D? O item D, ele perguntava se cruzava a origem ou se não cruzava a origem. Então, como que eu olho aqui no meu gráfico? Olha, está passando na origem? Não, ele não está passando na origem, ele está passando no número 18. Ó, gente, vocês podem observar que está exatamente no 18. Então, a resposta é não. E aonde ele está cruzando? Ele está cruzando no y, opa, isso é um y, igual a 18. Tudo bem, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu queria que fosse para o slide da retomada, só para fazer uns comentários. Por favor. Então, vamos lá. Bom, aqui, o que a gente trabalhou hoje? Função de primeiro grau, separamos em função afim, função linear. E depois nós trabalhamos as funções constantes. Então, eu gostaria só que vocês prestassem atenção. Quando a gente fala em função de primeiro grau, é aquela que tem o ax mais b. Ela é chamada de linear. Se a gente tirar o b, ela chama função linear. Desculpa, essa é afim, essa é linear. E se a gente tirar o a, é função constante. Tudo bem? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aí no chat, a participação. Quero mandar um beijo especial para os professores lá da minha escola, o professor João e a professora Elizabeth. E a professora Larissa, os 3 de matemática, tá bom? Professora Inês, quer se despedir? Obrigada, viu, gente? Quero sim. Quero agradecer a presença de todos os alunos e os professores que participaram aqui. Alunos, não se esqueçam, aproveitem os seus professores aí na escola e tirem as últimas dúvidas que vocês tiverem. Até a próxima aula. Olha, eu queria só fazer um comentário. A aula que vem, eu preciso do caderno do aluno volume 2. Então, se você não pegou na escola ainda, por favor, vá buscar, tá bom? Tchau, gente. Até...